Muito bem, companheiro Vitor Guilherme. Conforme amplamente divulgado pela emissora, a gente foi pego de surpresa aí durante a semana pelas notícias, dando conta aí da citação do município de São João Nepomuceno pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais com relação àquela problemada do precatório, enfim. E a população foi pega de surpresa com essa notícia, inclusive várias ligações para o estúdio, porque, segundo aí, se confirmar tudo isso, e se o dinheiro da prefeitura for sequestrado, aí a situação já está complicada. Se esse dinheiro for sequestrado, o investimento, exceto aí a área da educação, segundo informações obtidas, os demais setores seriam todos afetados, enfim, essa bulha toda, e a gente naturalmente que apresenta as notícias, mas de uma forma superficial. E aí a gente foi atrás de quem realmente pode esclarecer para a nossa população, ele que é um profundo conhecedor da matéria, então vai falar como conhecedor e trazer para a população aí em detalhes o que realmente está acontecendo. A gente convidou aí o Dr. Roberto Tomás, que é conhecido carinhosamente como Beto Marreca, e nos atendeu. O chamado está aqui nesse momento, daqui a pouco a gente vai cumprimentá-lo. A doutora Edmeia Moreira Machado, ex-prefeita de São João, e o motivo dela estar aqui também, porque na fala do procurador do município, o Dr. Márcio Elson, citando aí, ele citou que esses problemas oriundos aí da administração passada, pelo menos 80%. Então, naturalmente, como ex-prefeita, e foi citada, está aqui também para falar a respeito desse problema. Inicialmente, eu cumprimento aqui o nosso querido Dr. Roberto Tomás. Seja bem-vindo e obrigado por ter atendido a nossa solicitação. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui em São João, com os meus irmãos são-joanenses, para poder tentar esclarecer alguma coisa, porque a informação é muito importante, né? Principalmente uma informação clara, que todos possam entender o que está acontecendo, e a nossa função aqui é essa, tentar colaborar. Bom dia, doutora Edmeia, bem-vindo e muito obrigado aí por atender também a solicitação da emissora. Bom dia, Ney Paulino, bom dia, Vitor, bom dia, Isaías, bom dia aos ouvintes. Eu acho importante a nossa presença aqui nessa manhã de quinta-feira santa, porque a verdade é a coisa mais importante na vida de um político. A dignidade, a honradez. E realmente, pelo momento que estamos passando na política nacional, todos nós estamos assim, deprimidos com a situação que o Brasil está vivendo. E por que não São João Nepomuceno também? O momento é grave para São João Nepomuceno. Oxalá chegue-se a uma conclusão que não seja prejuízo para a população, vamos dizer, tudo o que está acontecendo. Porque sequestro, pelo que nós vamos ter aí, e vai ser muito bem explicado, é a paralisação de todas, é o bloqueio de todas as contas da prefeitura. Você disse educação não, educação também. Sequestro, paralisa-se tudo. Quem vai sair perdendo com isso? Nós, são-joanenses, comércio são-joanense, a população. Então eu acho que a verdade, ela é muito importante. Doa a quem doer. Hoje nós estamos tratando aqui, vamos dizer assim, especificamente, porque foi citado pela última entrevista que foi dada aqui pelo procurador do município. Ele disse que as dívidas, as precatórias, 80% elas são oriundas de uma administração anterior à atual. Só que ele esqueceu de dizer, anterior à nossa administração também. 80% são dívidas da administração atual. Não vou dizer que nós não temos precatórias, pode até colocar 20% por nossa conta, mas a maior gravidade, o maior peso desse valor em precatórias é da atual administração. Provavelmente, por desorientação, é que eles tenham feito isso. Provavelmente é porque a situação está mostrando o rumo que a política está tomando, né? O medo de se perder um mandato, né? O receio de ver a população que sempre foi a população mais humilde, já que a atual administração gosta muito de discriminar. Eu sou o prefeito dos pobres. O prefeito é de toda a comunidade. O voto do pobre não é diferente do voto do rico. A pessoa é eleita por uma democracia em que os votos são iguais. Então, o medo de cair a máscara, de provar realmente tudo aquilo que está acontecendo, leva ao desespero das pessoas.
e infunda essas palavras desnecessárias. Eu acho que dignidade e honradez eu tive suficiente em meu mandato. Tanto que meu nome está sendo pleiteado para ser novamente prefeita por tudo aquilo que foi feito. Tem apenas 4 anos que nós saímos da prefeitura. Então a confiança na nossa equipe de trabalho, a confiança na nossa administração, nós nunca atrasamos, não é mais do que obrigação, mas era falado pela atual administração que lugar de mulher é na cozinha, esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque. Hoje em dia, quem sabe, é esse o papel dele. E ele tem uma vice que é mulher. Quer dizer que ele desrespeitou a mulher anterior e colocou uma como vice. Então, que essa quinta-feira santa seja de reflexão para vocês, ouvintes, de que a verdade é a mais importante. Doa a quem doer. A corrupção, ela deve ser podada em qualquer setor da nossa sociedade. E a nossa cidade, pequena que seja, o que estiver errado, tem que ser derrubado sim. Doa a quem doer. Então é por isso que hoje eu estou aqui, mas eu gostaria que vocês soubessem que eu estou muito tranquila e trago hoje aqui para vocês esclarecimentos do Dr. Roberto Tomás, que foi o assessor jurídico da nossa época. E ele está a par de toda a situação e vai deixar um esclarecimento para vocês. Sei que o tempo é curto, mas outras oportunidades virão. Eu só acho que as pessoas devem pensar bem antes de colocar palavras na boca de outra pessoa. Falar que a pessoa não está sendo correta, falar que a dívida é anterior. Não escapole, não. Enfrenta. Tenha dignidade e honradez pelo que o cargo exige. Prefeito é administrador e quando ele não cumpre com as suas obrigações, ele está fazendo um ato de improbidade administrativa. Então, é minha fala, meu bom dia, que Deus esteja presente nos lares de vocês nessa quinta-feira e que na Páscoa, com a sua ressurreição, a gente possa, se Deus quiser, vislumbrar dias melhores para a nossa cidade, que no momento passa por uma situação bem dramática, sim, falando a realidade. E eu passo então a palavra para o Dr. Roberto Tomás. Doutora, eu só quero lembrar que quando eu disse exceto a educação, naturalmente que não é uma opinião da emissora, mas eu fui informado como cidadão preocupado com a situação, fui me informando onde e quais os setores poderiam ser atingidos. Aí me disseram, e eu tenho na minha agenda, e eu vou procurar mas saber, doutor Roberto me disseram Tomás, que a educação não é atingida. Roberto Tomás vai esclarecer isso tudo para você. Tá, doutor Joaquim, antes de passarmos para o doutor Roberto, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, Claudinei, bom dia, Vitor Guilherme, bom dia, Isaías, bom dia aos ouvintes da difusora. É um prazer estarmos aqui para que o nosso advogado esclareça todos os fatos que foram distorcidos na entrevista que o procurador deu por telefone aqui ontem para a Rádio Difusora. E eu também venho falar para a população de São João que toda vez que o prefeito vem dar entrevista, ele fala que nossa administração deixou dívida. Isso aí é uma inverdade. Eu quero que ele prove que nós deixamos alguma dívida lá. Eu sei que nós deixamos 80 mil lá no caixa, ainda pagamos o 13º das professoras, que poderia ser pago em janeiro. Então isso aí é uma inverdade que toda entrevista dele ele fala. Muito obrigado, doutor. Doutor Roberto, então, por gentileza, o senhor vai explicar, e tecnicamente falando, como um conhecedor, profundo conhecedor, falar para a nossa população o que é precatório, como São João chegou a essa situação, existe possibilidade de sequestro do dinheiro na conta da prefeitura, enfim, em que pode afetar o dia a dia do nosso cidadão. Por gentileza, claro, gostaria que o senhor discorresse de uma forma profunda esse tema. Eu vou tentar ser mais objetivo, porque o grande público às vezes pode não entender as questões técnicas. Primeiramente, para tentar tirar a dúvida do ouvinte, o que vem a ser um precatório? O precatório é um regime especial de pagamentos da prefeitura, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, da União. Quando acontece alguma coisa, alguém entra com um processo contra a prefeitura, se fôssemos nós, por exemplo, eu bati no carro de uma determinada pessoa, eu tenho que pagar e não paguei, essa pessoa entra com um processo contra mim,
a juíza ou o juiz dá a razão a essa pessoa vai e executa essa decisão. Se eu não pagar, eu vou ter meus bens penhorados, eu vou ter, eventualmente, até uma ordem de sequestro, que hoje em dia é muito comum contra as pessoas, através de um convênio que tem no Banco Central, busca todas as contas da pessoa para tentar conseguir esse dinheiro. Em relação à Prefeitura, ao Estado de Minas Gerais e à União, isso é um pouco mais complexo. Quando a Prefeitura está errada, eu não tenho como penhorar os bens públicos. O valor devido pela Prefeitura a alguém, ele é inserido num denominado precatório. O que é isso? É uma ordem determinada pelo presidente do Tribunal de Justiça para que a Prefeitura se programe para pagar no orçamento seguinte ou no orçamento posterior ao seguinte, dependendo do momento em que esse precatório chega. Perfeito? Então, ao contrário do que acontece com a gente, como pessoa, a Justiça não pode diretamente buscar os bens da Prefeitura. Ele tem que ir através do presidente do Tribunal, que determina ao prefeito que insira no orçamento público. O orçamento público o que é? É a autorização que a Câmara dá para o prefeito gastar nisso ou naquilo. Pois bem, em relação a esses fatos, o que aconteceu? Falou-se aqui, com boca cheia, que a dívida seria da administração da doutora Edmeia. E gostaria só de realçar, quando eu tomei conhecimento disso, eu fiquei estupefato, até não acreditei. Falei assim, não é possível, porque contra fato não tem argumento. Quando percebi, inclusive, a publicação feita pelo meu colega advogado competente, doutor Elir Campos, que dava notícia de uma ordem de sequestro agora, no dia 16, de ser quase 5 milhões de reais da Prefeitura. Isso quebra. Isso traz um prejuízo enorme para o município de São João. 4.728.000 reais. Quase 5 milhões, é muito dinheiro. Isso acaba com a Prefeitura, paralisa a Prefeitura. E é uma coisa muito séria e, enfim, que demanda, o esforço não é da atual administração, não. O esforço de todos nós, do grupo da doutora Edmeia, do grupo do Hernandes, do grupo do José Carlim, do grupo de todos os políticos honrados dessa cidade, porque isso aí vai parar a cidade, se isso for concretizado. Pois bem, o que me estarreceu ainda mais foi observar que houve declarações de integrantes e até de gestores públicos falando que isso aí era oriundo de dívidas públicas da administração da doutora Edmeia. E o que me estarreceu mais foi que falaram que por incompetência dos administradores e dos advogados que lá estavam. Embora não tenha atuado diretamente nesse precatório, acompanhei a luta brava do doutor Rodrigo em relação a esses processos. Ele tentou exaustivamente defender o município, mas vamos lá, vamos voltar na origem. Qual a origem desses precatórios? Eu tenho aqui a relação de todos esses precatórios. São todos oriundos de processos ocorridos por fatos ocorridos durante a gestão do senhor Célio Ferraz. Por exemplo, um exemplo que eu falei lá nas redes sociais. O anel viário, a desapropriação aconteceu quando? E, por acaso, mencionou-se de maneira bastante rasteira, isso é lamentável ver isso, vi o prefeito abrir o seu perfil pessoal no Facebook, abrindo para as falas do procurador, dando a entender que um dos casos lá teria envolvimento nosso por essa desapropriação ter passado pelas terras do meu falecido avô. Lamentável isso, lamentável um negócio desse. O que aconteceu? Ele desapropriou, a Constituição Federal falava, toda desapropriação, fala. Toda desapropriação ela tem que ser feita com indenização prévia, em dinheiro, em condição justa e equivalente, para que o desapropriado possa comprar um terreno igual. O que o prefeito então fez? Fez uma desapropriação desastrosa, como muitas das coisas que ele faz hoje em dia. Não indenizou adequadamente, ocasião em que o filho de meu avô, o senhor Dauro Mendonça, ingressou com um processo se eu não me engano, o cadastramento desse processo está aqui. Vou deixar todos os documentos aqui para os ouvintes, para que não fique no vazio, como às vezes, algumas argumentações que falam a respeito da nossa administração. O processo está aqui cadastrado em 2001. 2001, a doutora Edmeia não era prefeita. Quem era o prefeito? Quem se recorda vai poder falar. Ele entrou com esse processo, salvo engano, em 2001, a prefeitura se defendeu, a doutora Edmeia foi eleita, a prefeitura continuou se defendendo, né? Doutor Rodrigo fez uma defesa brilhante, eu por questão de impedimento ético, por envolver um familiar, eu pedi para não atuar nesse processo. Doutor Rodrigo segurou esse processo durante 8 anos. 8 anos. Até que, em 2003, quem era prefeito em 2003? Foi a doutora Edmeia? Não, acho que a nossa administração se encerrou em 2012, né? Eles entram com uma ação, uma execução contra o município. Repete a data. Em 2013, desculpe, eu falei 3. Em 2013, eles entram com uma execução contra o município. Está aqui, os documentos estão todos aqui, eu vou deixar todos disponíveis para os ouvintes da rádio. Entrou-se um processo de execução
Quem é os advogados cadastrados nessa execução? Dr. Danielson de Carvalho, Dr. Márcio Elson Gonçalves de Castro. Foi feita a defesa do município, como eu não sei, não fazia mais parte da minha atribuição, até que desagou nesse processo de sequestro. Perfeito? Tomei susto com as declarações feitas pelo procurador, porque dá certo ineditismo, como se o sequestro fosse uma coisa recente. Eu estou aqui em poder do Diário Oficial do Judiciário, em data de 20 de agosto de 2015, onde o município, eu vejo assim, eu peço até uma licença, é muito fácil julgar a incompetência ou a competência de colegas que precederam, mas nesse caso eu vejo que a incompetência provavelmente não é oriunda da administração anterior. Por quê? Eu tenho aqui no Diário da Justiça, do dia 20 de agosto de 2015, o município foi formalmente intimado pelo Tribunal de Justiça a respeito do pedido de sequestro desses bens. Quem é o advogado aqui cadastrado? Dr. Márcio Elson Gonçalves de Castro. Está aqui, foi publicado no jornal. No dia, deixa eu ver aqui que eu tenho os elementos. No dia 16 de setembro de 2015, o presidente do tribunal, 2015, vejam os ouvintes, isso não foi em 2016, 2015, 16 de setembro de 2015, o município foi novamente intimado a respeito dessa ordem de sequestro, da possibilidade de sequestro, considerando todos os argumentos que o município apresentou como inconsistentes. Veja bem, quem é o advogado cadastrado aqui no processo? Dr. Márcio Elson Gonçalves de Castro. Até que, agora, no dia exatamente 16 de março de 2016, foi feita uma determinação do presidente do Tribunal de Justiça, determinando que se em 30 dias não fosse pago os 4 milhões e 700 aproximadamente, o município poderia sofrer a concessão de 4 milhões e 700. Ter sequestrado. E esse sequestro, como é que acontece? Existe um convênio com o Banco Central, buscam-se todas as contas do município para se conseguir esse valor. Eu, na época, quando fui instado a me manifestar nas redes sociais, até sugeri, por que não buscar a central de conciliação? Quando tive a grata surpresa ou a insatisfação de ver que a central de conciliação de precatórios já teria dado a oportunidade ao município a se defender, quando determinou que o município se programasse para fazer esse pagamento. Então, esse caminho, por desconhecimento, incompetência, aí eu acho que cabe ao ouvinte fazer a ponderação, não cabe a mim, esse caminho foi queimado, essa etapa foi queimada. E desqualificar a determinação de um presidente do Tribunal de Justiça como insuscetível de causar esse prejuízo, eu acho que é uma temeridade. Por quê? O presidente falou, olha, se vocês não pagarem em 30 dias, vocês podem sofrer esse sequestro sim. Esperamos todos, a comunidade, todos os grupos políticos, que isso não se efetive, que o prejuízo causado à comunidade vai ser um prejuízo enorme. Não é desejo nosso. Agora, venhamos e convenhamos. Atribuir à administração da doutora Edmeia a responsabilidade por isso não é uma incompetência, é uma mentira deslavada, porque os fatos remontam a maioria deles antes de 2005, ocasião em que ela não era prefeita. Eu acho que isso deve ficar bem pontuado, bem esclarecido. Doutor Roberto, então, está correndo esses 30 dias, existe então a possibilidade, isso cabe recurso, como fica a situação? Veja bem, a Constituição, todas as medidas administrativas do tribunal, isso é uma medida administrativa, elas são passíveis de recurso. Há sim a possibilidade de tentar se socorrer novamente da boa vontade do presidente do tribunal para tentar novamente parcelar pelo menos esse débito, porque essa dívida deve ser paga, né? Essa dívida deve ser paga. Tem gente que tem a receber, etc. e tal, mas ela deve ser paga. Existe, em tese, alguns mecanismos. Mandado de segurança contra a ordem do presidente do Tribunal de Justiça. Existem recursos administrativos dentro da Corte, dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O problema, a meu ver, isso aí, o direito é uma ciência, não é uma ciência exata. Existem pontos de vista e eu não estou desqualificando nenhum outro que seja diferente do meu. A possibilidade de êxito dessas injunções. Mérito a quem tem. Dr. Márcio Elson é um advogado combativo, é um advogado que tem muita influência junto ao tribunal e espero, assim, eu deixo aqui penhoradamente meus apelos, que ele seja exitoso na tentativa de defender o município de um sequestro dessa envergadura. Agora, como técnico, a decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ela está perfeita. A Constituição até fala que se ele não agir dessa forma, ele pode incorrer em crime de improbidade administrativa. E mais, lá no artigo 100 da Constituição Federal fala que se o prefeito atual
não tiver inserido no orçamento dotação e recurso suficiente para fazer o pagamento dos precatórios, como aconteceu aqui em São João, ele pode estar em curso de improbidade. Agora, venhamos e convenhamos, vamos esclarecer adequadamente o ouvinte. Não quer dizer que por ter sido ocorrido na gestão do atual prefeito, que ele tenha sido desonesto nesses processos. Isso é muito bom deixar claro. Não é porque ele joga lama no nome da gente que a gente tem que agir da mesma forma como ele. De forma alguma, nós somos diferentes, bem diferentes, graças a Deus. Né? Não quer dizer que ele tenha sido desonesto. Agora, eu posso falar de cátedra e de conhecimento de causa. Inconsequente e incompetente. Por quê? Se tivesse observado adequadamente a Constituição Federal e indenizado adequadamente, isso não teria chegado ao ponto que chegou. Só para finalizar, o doutor Márcio, a gente vai colhendo informações, doutor Roberto, a gente vai colhendo informações, como a gente é leigo, naturalmente, a gente recorre a um profissional para estar esclarecendo. Apareceu também, por parte do ouvinte, comentários a respeito, me parece que a palavra que eles citaram aqui é cedim. Seria isso? Quando parece que o município, se houver... Cadim. Isso mesmo. Cadim e CIAF. O que significa isso? Se o município for inserido nesse contexto. O Cadim e o CIAF são cadastros restritivos do crédito. O que é isso? O município, quando ele está inadimplente em algum setor, ele pode ter a inserção do nome dele nesses cadastros. Esses cadastros, eles impedem o que a gente fala de o recebimento de convênios, que são transferências de recursos pelo Estado e pela União. Com exceção feita para quê? Para programas na área da saúde, como talvez seja isso que induziu algum tipo de equívoco em relação ao sequestro, e na assistência social. Então o município que está inserido no CADIM e no CIAF, ele está impedido de receber, de firmar convênio de todos os outros setores, menos na saúde e na assistência social. Entendeu? Esse é o cadastro restritivo, e o efeito dele é isso. A gente não consegue obter recurso de verbas consignadas em orçamento por parlamentares estaduais, federais. São João fica impedida de receber. É como se fosse um SPC. O nome de São João fica sujo nesses cadastros, entendeu? Doutor Roberto, só uma pergunta para esclarecer a mim e acredito que aos ouvintes. Você leu aí que em agosto de 2015 o município recebeu essa intimação para que se fizesse esse pagamento de precatório. Sim. Por que não foi feito para o orçamento de 2016 uma parcela que seja, mínima que fosse, desses precatórios? Isso não teria acontecido, não é verdade? A questão é bastante complexa. Se o município tivesse se programado orçamentariamente, financeiramente, o que a gente diz isso? Por que houve o sequestro? Porque a Constituição fala, o município se deve precatório, ele tem que inserir no orçamento o valor equivalente para que ele seja pago. E aí são 4.700.000. Quando o tribunal falou, lá em 2015, é muito bom deixar isso claro para o ouvinte, isso não é inédito, não é de agora não, de 16 de março não. Isso vem lá do dia, começou lá em 2013, com a execução feita, e a ordem de sequestro, o município tomou ciência dela em agosto de 2015, ocasião em que se poderia ter consignado no orçamento dotações para quê? Para que se fizesse os pagamentos. Como o município desconsiderou, aí eu não sei por quê, se por desconhecimento, inoperância, incompetente, isso aí cada um tem a sua opinião e cada um que a tenha, né? Ele desconsiderou, ele foi novamente intimado em setembro de 2015 a respeito da ausência de fundamento da postura que ele estava adotando. Estão todas aqui, o ouvinte, se quiser, eu trouxe o diário do Judiciário e vou deixar à disposição aqui na Rádio Difusora para todos poderem observar. Se ele tivesse feito a inserção dessa dotação, nada disso teria acontecido. Então, novamente eu falo, foi uma grande trapalhada. E aí agora vem a questão da diferença de comportamento. Eu acho que é o seguinte, é muito feio a gente ver uma coisa dessa. Tenha responsabilidade. Se errou, se equivocou, é natural, o ser humano é falível, nós somos. Só erra quem trabalha. Agora reconheça o seu erro, reconheça a inoperância, reconheça até a incompetência, mas não atribua a quem não tem a falha, que nesse caso aí eu vejo até falha de caráter, porque atribuindo à gestão da doutora, se tenta camuflar e pegar um ouvinte desprevenido. Porque às vezes assim, uma informação mal colocada pode dar um entendimento equivocado. E eu queria fazer também um apelo muito especial. Eu falo de uma maneira muito aberta, porque eu não me intimido com receio de represália de quem quer que seja. Muitas pessoas têm receio quanto a isso. Eu não tenho nenhum tipo de hostilidade
contra o eleitor da atual gestão. Eu acho louvável isso, não sou contra, são meus irmãos também. Acho muito importante que as pessoas tenham consciência, não só os eleitores dele, como todos os eleitores de São João, todos os cidadãos são-joanenses têm que ter respeito, têm que ter informação. E eu não sou contra os eleitores dele, não. Agora, sou contra a postura que, a meu ver, eu acho que é uma postura temerária, de tentar tapar o sol com a peneira. Hoje em dia está sendo muito comum isso. A gente tem observado lá em Brasília escândalos mais escândalos de corrupção, em vez de se buscar. Eu não estou falando que aqui houve corrupção. Escândalos e mais escândalos que se questionam os mecanismos através dos quais se conseguiu algum tipo de informação. A gente tem que apurar o fato, e contra fato não dá argumento. Eu não tenho receio, vi nas redes sociais, você não tem medo de processo não? Que isso, o judiciário é minha casa. Quando a gente fala a verdade, a gente não tem. E falo olhando na cara de quem for necessário. É bom que o leitor saiba, o ouvinte saiba, o que eu estou falando aqui são fatos. Os grandes precatórios são... da desapropriação que passou, e que isso não seja deturpado, pelas terras do meu saudoso avô, Dr. Írio Vieira Lima, num processo onde eu não atuei, deixar bem claro isso, e uma desapropriação feita na gestão anterior do Sr. Célio Ferraz. E do ECAD, por não ter pago direitos autorais numa festividade. Os dois grandes precatórios são esses. Agora, atribuir a nós, veja bem, a doutora Edmeia foi eleita e prefeita em 2015. Doutor Rodrigo defendeu bravamente o município durante 8 anos. Os processos remontam a 2001. Por que só agora isso caiu? A incompetência de quem? É do doutor Rodrigo? Eu acho que não. Né? Estamos aí em vias de ter o quê? Sequestrado 4 milhões e 700 mil reais. Isso é muito dinheiro. Isso para São João. E, como a doutora disse, esperamos profundamente que Deus ilumine a cabeça do Dr. Márcio, a cabeça do atual prefeito, para que se consiga estabelecer um caminho que possa tirar São João de uma situação complicada como ela se encontra. Sem dúvida nenhuma, e muito importante tirar realmente, porque quem perde com isso será a população a mais atingida, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Vamos torcer para que a coisa realmente evolua de uma forma boa para o nosso município. Afinal de contas, São João Nepomuceno merece ser feliz. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos, e nos colocamos à disposição quaisquer coisa que queira falar, ou então falar algo que não foi perguntado aqui, fique à vontade, e já com as suas despedidas, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer muito grande estar aqui na Difusora, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, aqui na outra rádio também, é um lugar que eu me sinto muito à vontade. E eu faço aqui um apelo, e nesse ponto eu exerço minha função de cidadão. Eu não acredito, por isso e por outras coisas, na capacidade operacional desse prefeito. Nós estamos vivendo num momento bastante saudável da democracia, e se apresentam aí bons nomes para a sucessão. Tem a doutora Edmeia que está sendo cogitada, não definiu nada. Tem o Hernandes, um empresário fantástico, uma pessoa honrada, que veio do nada e construiu um império, uma pessoa honrada. Tem o Zé Carlinho, que está aí há bastante tempo, uma pessoa honrada, conhece a família dele. Sebastião. Existem muitas propostas que estão apresentadas, sabe? Eu acho que assim, tem que se analisar os nomes que estão sendo postos, são pessoas honradas e, com certeza, opções políticas e administrativas bem mais interessantes do que a que está aí. Eu colocaria assim, para o ouvinte de um modo geral, que analisasse e cobrasse dessa atual administração uma política clara. Não tenta jogar na lama aquilo que não existe, não tenta criar factoide por receio de perder a eleição. Quem sai prejudicado com isso é o município. E que nós ponderemos sobre os nomes, o cidadão não se engana facilmente como era antigamente. Então que todo cidadão preste atenção no que está sendo proposto, analise os nomes que estão sendo aí, para a gente ter uma proposta diferente para São João, que seja o doutor Edmeia, que seja o Hernandes, que seja o Zé Carlinho, ou que seja, se for opção, o retorno dele. Mas o retorno dele com uma política séria, e não essa política de jogar para debaixo do tapete aquilo que ele mesmo causou. Eu acho que não é assim que se faz política. Muito obrigado, então, ao doutor Roberto Tomás. Doutor Joaquim, obrigado pela presença. Eu que agradeço, o espaço que foi dado aqui para a gente esclarecer tudo que foi falado aí sobre esses precatórios. Muito obrigado. Doutora Edmeia, muito obrigado pela presença, e nos colocamos também à disposição. Sempre que precisar, a Difusora estará sempre de portas abertas para falarmos das coisas boas de nossa cidade.
Como é bom ouvir isso, falar as coisas boas. E eu acredito que falar a verdade é uma das coisas boas que o político deva fazer. Então aqui, nesse momento, eu quero agradecer a assessoria do Dr. Roberto Tomás, do Dr. Rodrigo, que não mediram esforços durante o período em que nós aqui estivemos como administradora do município, a equipe toda que compartilhou comigo os 8 anos, tá? E dizer para vocês o seguinte... eu acredito numa política ainda honesta, numa política com dignidade, em que a única moeda de troca seja a honradez. Ótimo. E eu tenho comigo esse preceito que meu pai deixou. Eu tenho a minha cabeça erguida, eu durmo sem medicamento, eu tenho tranquilidade. Eu lido com criança, que é a maior pureza que existe na vida. E eu vou dizer para vocês... As inverdades e as mentiras que são faladas pela atual administração é um desrespeito à comunidade. Já passou a hora de política truculenta, de política de coronelismo, de quebrar aquilo que está feito, de desrespeitar o usuário público, de achar eu mando, eu determino, se você não for na reunião, você está dispensado. Se tem uma coisa de grande valor que eu aprendi nesses 8 anos, foi instituir a democracia em São João Nepomuceno, de permitir que o público fale, de ir numa reunião para ouvir críticas e parabenizar pelos atos. Então eu quero ficar bem claro, quando o Dr. Roberto colocou que as eleições estão aí, nós vamos ter o período certo para poder vir aqui, para poder falar, eu quero dizer para vocês que qualquer um desses outros candidatos que aí se apresentam como pré-candidatos, podem contar comigo, com um apoio, porque de jeito nenhum eu vou compactuar ou vou permitir que a atual administração continue, porque ela é uma administração mentirosa, é uma administração de uma pessoa, como se diz, cordeiro, mas com uma pele de lobo bem por cima. E se ele quis jogar meu nome da administração, meu nome não, porque eu não uso o pronome pessoal, isso aí quem faz uso é a atual administração. O nome de todos aqueles colegas que compartilharam comigo a administração na lama, ele se enganou, porque fatos estão aí. A prova está toda aqui deixada para vocês. Todas as precatórias de maiores valores nesses 4.700.000 são em decorrência da administração do atual prefeito da cidade, Célio Ferraz. Não adianta esbravejar, não adianta perder o controle, não adianta fazer cara feia. O povo já está acostumado com esse seu modo, tá? Mas eu quero que você saiba, a democracia prevalece com a verdade e que seja realmente provado. Como o Dr. Roberto falou, é um momento difícil para São João Nepomuceno. Acredito que alguma solução Deus possa orientar que venha, mas a palavra sequestro é uma palavra bem pesada. É uma atribuição do tribunal em que chegou no final, bateu o martelo. Dentro de 30 dias não tem esse recurso, então vamos sequestrar tudo. É o caos na cidade de São João. E torna a repetir, dívidas contraídas pela prefeitura em administrações anteriores do senhor Célio Ferraz. A minha administração foi de 2005 a 2012. A administração, as dívidas precatórias maiores aí é anterior, 2003. E a falta de uma tomada de postura desde final do ano passado. O município não se preparou em nada para pagar a dívida esse ano. Nada. Isso é desrespeitar, isso é achar assim, eu mando, sou dono do mundo e ninguém vai fazer nada comigo? Que me desculpe, doutor Márcio, que Deus abençoe e oriente as suas condutas, que elas sejam dignas para que São João não saia perdendo. Um abraço a todos vocês, aos ouvintes, e que a Páscoa seja mesmo uma renovação de paz em cada um de seus lares. Um bom dia a todos. Nós aqui agradecemos, ouvimos aí a doutora Edmeia, o doutor Roberto e também a participação do doutor Joaquim.